Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional e convida você a explorar novos horizontes de compreensão. O homem é somente cérebro ou algo mais do que isso? Como averiguar? Se uma pessoa meramente crê, especula ou aceita o que disse Sankara, Buda ou qualquer outro, não está então investigando, não está procurando descobrir o que é verdadeiro. Tem um único instrumento, que é a mente, e a mente é também o cérebro. Portanto, para descobrir a verdade relativa a essa questão, deve compreender os movimentos da mente, não acha? Se a mente é tortuosa, nunca verá corretamente. Se sua mente é muito limitada, não pode perceber o ilimitado. A mente é o instrumento da percepção. E para perceber corretamente, ela deve ser corrigida. Isso é, purificada de todo o condicionamento e de todo o temor. Deve estar também livre do conhecimento, porque o conhecimento desvia a mente e torce, desvirtua as coisas. Não deve ser desprezada a enorme capacidade que a mente tem para inventar, imaginar, especular, pensar, a fim de que ela se torne muito clara e muito simples. Porque só a mente inocente, a mente que muito experimentou, mas está livre do conhecimento e da experiência, só essa mente pode descobrir aquilo que é mais do que mente e cérebro. Do contrário, tudo o que descobrir terá o colorido do que já antes se experimentou, e sua experiência será o resultado do seu condicionamento. Pergunta: qual a diferença entre necessidade e avidez? Resposta: você não sabe? Não sabe quando tem o do que necessita? E não há algo que te diz quando você é ávido? Comece no nível mais baixo e verá que assim é. Sabe que quando tem as roupas necessárias, joias e etc., não há necessidade de filosofar a respeito disso. Só no momento em que a necessidade penetra no terreno da avidez, começamos a filosofar, a racionalizar, a justificar a nossa avidez. Um bom hospital, por exemplo, necessita de um certo número de leitos, do necessário asseio, certos antissépticos e etc. Um viajante de profissão deve ter carro, quiçá uma capa de viagem e etc. Isso é necessidade. Necessita de certo conhecimento e habilidade para exercer o seu ofício. Se você é um engenheiro, deve saber umas tantas coisas. Mas o conhecimento pode se tornar instrumento da avidez. Por causa da avidez, a mente se serve dos objetos de necessidade como meios de promoção própria. Verá que, se observar bem, esse processo é muito simples. Se estando consciente de suas reais necessidades, vai perceber também quando começa a avidez. Não será, então, muito difícil distinguir entre necessidade e avidez. Pergunta: se a mente e o cérebro são uma só coisa, por que é então que, ao se apresentar um pensamento ou impulso que o cérebro nos diz ser nocivo, a mente tão frequentemente o conserva? Resposta: o que acontece de fato? Se um alfinete te pica o braço e o nervo te leva a sensação ao cérebro, o cérebro a traduz como dolorosa e a mente se rebela contra essa dor e trata então de retirar o alfinete ou de fazer o que for necessário. Mas há coisas que a mente conserva, mesmo quando sabe que são feias ou estúpidas. Ela sabe quanto é estúpido fumar e, no entanto, continuamos fumando. Por quê?
porque a mente gosta da sensação de fumar. Só por isso e nada mais. Se a mente percebesse tão claramente a estupidez de fumar, como percebe a dor causada por uma picada de alfinete, deixaríamos logo o fumo. A mente, porém, não o quer ver tão claramente, porque o fumar lhe tornou um hábito deleitável. O mesmo acontece em relação à avidez ou à violência. Se a avidez te fosse tão dolorosa como a picada de alfinete no braço, você deixaria imediatamente de ser ávido e não começaria a filosofar a respeito dela. E se ficasse verdadeiramente desperto e cônscio do pleno significado da violência, não escreveria volumes a respeito da não-violência, o que é um disparate, pois apenas fala sobre uma coisa que não sente. Se come algo que te causa fortes cólicas, não continua a comer, não é? Analogamente, se percebesse uma vez que a inveja e a ambição são coisas venenosas, violentas, cruéis, tão mortais como a picada de uma naja, despertaria para elas. Mas veja, a mente não quer olhar com muita atenção para essas coisas. Nesse terreno ela tem direitos adquiridos e se recusa a admitir que a ambição, a inveja, a avidez, a luxúria sejam coisas venenosas. Portanto, a mente diz: discursemos sobre a não avidez, a não violência, tenhamos ideais. E no interim, vai continuando com seus venenos. Trate, porém, de descobrir por você mesmo como tudo isso é corruptor, destrutivo, venenoso, e depressa abandone tudo isso. Mas se diz meramente, eu não devo fazer isso, aquilo e aquele outro, e continua do mesmo jeito que antes, está sendo um hipócrita. Seja uma coisa ou outra, quente ou frio. Não é muito estranho que, num mundo como esse, com tantas distrações e entretenimentos, quase todos sejam só espectadores e muito pouco atuantes. Sempre que temos algum tempo livre, buscamos alguma espécie de distração. Apanhamos um livro sério, um romance, uma revista. Se estamos na América, ligamos o rádio ou a televisão, ou nos comprazemos em intermináveis conversas. Ao constante desejo de nos divertirmos, nos entretermos, fugirmos de nós mesmos. Temos medo de estar sós, desacompanhados, privados de distrações. Muitos poucos dentre nós saímos a passear no campo ou na floresta, não conversando, nem cantando cantigas, porém andando tranquilamente e observando as coisas em torno e dentro de nós. Quase nunca fazemos isso, porque quase todos vivemos sumamente entediados. Nos vemos colhidos numa estúpida rotina de aprender e ensinar, de deveres domésticos e profissionais, e por isso, em nossas horas de folga, queremos nos distrair, fútil ou seriamente. Tratamos de ler alguma coisa, de ir ao cinema, ou, o que é a mesma coisa, recorremos a uma religião. A religião se tornou também uma forma de distração, uma espécie de fuga séria ao tédio e à rotina. Não sei se já notou essas coisas. A maioria das pessoas está constantemente ocupada com alguma coisa. Puja, recitação de certas palavras, preocupações a respeito disso ou daquilo. Porque todos têm medo de estar sós consigo mesmos. Experimente ficar só, sem distração alguma, para ver como logo deseja fugir de você mesmo e esquecer o que você é.
Eis a razão porque essa enorme estrutura de diversão comercializada, de distração automatizada, se tornou parte tão relevante dessa coisa que chamamos civilização. Se observar, verá que no mundo inteiro as pessoas se estão tornando cada vez mais distraídas, cada vez mais afetadas e mundanas. A multiplicidade de prazeres, os inumeráveis livros que se vão publicando, as páginas dos jornais cheias de notícias esportivas. Não há dúvida que tudo isso indica que estamos constantemente necessitados de distrações, porque interiormente somos vazios, embotados, medíocres. Nos servimos de nossas relações e de nossas reformas sociais como meios de fugirmos a nós mesmos. Não sei se já notou a grande solidão em que vive a maioria das pessoas. E, fugindo à solidão, corremos para os templos, para as igrejas, as mesquitas, nos vestimos a rigor para assistir às solenidades sociais, vemos televisão, ouvimos rádio, lemos e etc, e etc, e etc. Por acaso você sabe o que significa solidão? Essa palavra poderá ser pouco familiar a alguns de vocês, mas conhece muito bem o sentimento. Experimente sair sozinho a passeio ou estar sem um livro, sem alguém com quem conversar, para ver com que rapidez você fica entediado. Conhece suficientemente esse sentimento, mas não sabe por que você se entedia, pois nunca investigou isso. Se investigar um pouco o sentimento de tédio, descobrirá que sua causa é a solidão. E para fugirmos à solidão, que procuramos andar juntos, que desejamos entretenimentos, distrações de todo gênero, gurus, cerimônias religiosas, rezas ou os romances mais recentes. Nos vemos interiormente sós. Nos tornamos na vida meros espectadores. E só seremos os atuantes quando compreendemos a solidão e a transcendermos. Afinal de contas, a maioria das pessoas se casam e procuram outras relações sociais porque não sabem viver sós. Não estou dizendo que se deva viver só, mas se uma pessoa se casa porque deseja ser amada, ou se sentindo entediada, se serve do trabalho como meio de esquecimento próprio. Verá como sua vida inteira nada mais é que uma interminável busca de distrações. São pouquíssimos os que transcendem esse extraordinário medo à solidão, mas é preciso transcendê-lo, porque é além que se encontra o verdadeiro tesouro. Deve saber que há uma vasta diferença entre solidão e estar só. Alguns dos alunos mais novos ainda devem desconhecer a solidão, mas os mais velhos a conhecem. O sentimento de completo isolamento, de medo súbito sem causa aparente. A mente conhece esse medo quando, em dado momento, compreende que em nada pode confiar, que nenhuma espécie de distração poderá lhe tirar aquele sentimento de vazio e de enclausuramento em si própria. Isso é solidão. Mas estar só é uma coisa totalmente diferente. É um estado de liberdade, que surge depois de termos passado pela solidão e a termos compreendido. Nesse estar só, de ninguém dependemos psicologicamente, porque já não buscamos o prazer, o conforto e a satisfação. É só então que a mente está completamente só. E só essa mente é criadora. Tudo isso faz parte da educação. Enfrentar a dor da solidão, aquele extraordinário sentimento de vazio que todos conhecemos, e quando ele se apresenta, não ter medo, não ligar ao rádio, não correr para o cinema, porém enfrentá-lo,
penetrá-lo e compreendê-lo. Não há ente humano que não tenha sentido ou que não venha a sentir essa tremenda ansiedade. É porque toda vez que essa ansiedade se apresenta, tratamos de fugir por meio de distrações e satisfações de todo gênero. Sexo, Deus, trabalho, bebida, escrever poesias ou recitar certas palavras aprendidas de cor, que nunca chegamos a compreendê-la. Assim, quando a dor da solidão te assaltar, enfrente-a. Olha, sem nenhuma ideia de fuga. Se fugir, jamais a compreenderá e ela estará sempre à sua espera, em cada volta do caminho. Mas se puder compreender e transcender a solidão, verá que não haverá nenhuma necessidade de fugir, nenhuma ânsia de satisfação ou entretenimento, porque sua mente conhecerá então uma riqueza incorruptível e indestrutível. Tudo isso faz parte da educação. Se na escola só estuda certas matérias para passar nos exames, então o próprio estudo se torna um meio de fuga à solidão. Reflita um pouco nisso e verá. Converse sobre o assunto com seus educadores e logo verá o quanto está só e quanto eles também estão sós. Mas os que estão interiormente sós, aqueles cuja mente e cujo coração estão livres da dor da solidão, esses é que são indivíduos reais, porque são capazes de descobrir por si próprios o que é a realidade e de receber o atemporal. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!